Olá, meu nome é Otávio Augusto Galino. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso trabalho quanto à idealização de um sistema experimental para a realização de testes de resistência mecânica em ligações entre viga e coluna do tipo cantoneira de topo e assento. Para iniciar uma breve contextualização, eu acho interessante ressaltar que, ao longo da história da engenharia, diversos modelos de estrutura de aço foram concebidos, e a grande maioria deles utilizando ligações entre viga e coluna. Esse modelo foi muito adotado porque apresenta uma alta resistência mecânica e também constitui o que a gente chama de estrutura esbelta. E nessas estruturas, as ligações têm um papel de fundamental importância, porque são elas as responsáveis por distribuir os esforços solicitados à estrutura para os demais componentes do conjunto, ou seja, a viga e a coluna. Aqui eu trago alguns exemplos de ligações que são utilizadas hoje em dia. Normalmente, para facilitar o cálculo estrutural, essas ligações são divididas entre totalmente rígida ou rotulada, porque esses seriam os dois extremos para a distribuição linear de esforços. Porém, é muito fácil observar que, na maioria das ligações utilizadas hoje em dia, não é observado esse comportamento, mas sim um que é chamado de semi-rígido, que é caracterizado pela distribuição não linear de esforços entre a viga e a coluna. A ligação entre cantoneira de topo e assento é uma dessas ligações, será o foco do nosso estudo. Em vista que um comportamento não linear de distribuição de esforços traz uma complexidade para o cálculo bem alta, muitas pesquisas avançaram com métodos numéricos e com o auxílio de diversos softwares comerciais para poder prever os resultados e os comportamentos destas ligações. Porém, estes softwares, estes programas precisam ser alimentados e também calibrados. Por isso, nós temos como objetivo do nosso projeto desenvolver uma estrutura, um dispositivo para poder realizar os testes de resistência mecânica e confrontar os dados numéricos com o que é visto na prática. Para iniciar a nossa metodologia, investigamos as normas da AISC LRFD e também o Eurocode 3 para poder alicerçar os nossos conhecimentos teóricos e, enfim, partir para a parte prática. Aqui eu trago um exemplo da cantoneira de assento, aqui em cima dá para observar um pouquinho a cantoneira de topo, que seria a nossa ligação estudada. No próximo slide é mais fácil de observar ela pela ilustração. O segundo passo da nossa metodologia foi dimensionar a ligação propriamente dita. Isso foi feito através das normas, que analisam minuciosamente todos os esforços que essa ligação pode ser proposta, desde um cisalhamento de um parafuso até, por exemplo, o arrancamento de toda a mesa da viga. Então, a partir de toda a análise das normas, a gente foi capaz de dimensionar a nossa ligação. A terceira etapa da nossa metodologia seria o desenvolvimento do projeto conceitual. Para isso, fomos guiados pelas normas que eu citei anteriormente e utilizamos o SolidWorks, nosso CAD 3D, para somente modelar, o nosso dispositivo experimental. Por conclusão do nosso conteúdo, foi possível sim apresentar o projeto conceitual a partir de uma modelagem sólida 3D, cuja concepção foi alicerçada no comportamento mecânico apresentado pelas ligações com cantoneira de topo e assento. Desde já, deixo meus agradecimentos para o Fomento Interno, também para o professor Adelano Esposito por ter auxiliado e guiado a gente durante esse trabalho, e fico por isso. Muito obrigado.